A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje gostaria de trazer para os irmãos mais um estudo bíblico, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E hoje gostaria de estar trazendo um estudo bíblico para os irmãos, que está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 25, que está escrito assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Irmãos, esse texto que nós lemos agora, ele traz lições muito solenes ao seu, ao meu e ao nosso coração. E eu, pastor Gil Ferraza, gostaria de tratar deste assunto com você sobre um contraste muito profundo. Jesus, ele conta essa história de um rico que vestia púrpura e linho finíssimo e que se regalava todos os dias em banquetes fartos, com iguarias finas, e ao mesmo tempo jazia em sua porta Lázaro, um mendigo que desejava fartar-se daquilo que caía da mesa, as migalhas que caíam da mesa. Naquela época, não havia guardanapos como nós temos hoje, e as pessoas comiam e enxugavam sua própria mão com um pão molhado naqueles caldos, e jogavam à beira do chão aquilo que se chamava de migalhas. Então estava Lázaro, diz a Bíblia, coberto de chagas, faminto, desejoso de abaster-se das migalhas. Não consta o texto que nós lemos que o rico lhe desse sequer as migalhas. Mas diz o texto que então Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. E também diz o texto que o rico morreu e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, manda Lázaro que venha e ponha o seu dedo molhado na minha língua, porque eu estou atormentado por estas chamas. A resposta que ouviu foi do pai Abraão: Você teve as suas iguarias na sua vida, e agora você está em tormento. Lázaro está aqui no meu seio, de tal maneira que um não pode passar daqui para lá, e nem outro de lá para cá. Irmãos, esse texto, ele encerra grandes contrastes que nós possamos aprender. Em primeiro lugar, o contraste na vida. Um é rico, o outro é pobre. Um está vestido de forma tão rica de púrpura e linho finíssimo, e outro coberto de trapos. Um está banqueteando-se com ricas iguarias, outro está faminto à sua porta. Um está celebrando a vida, o outro está tentando sobreviver com fome,
fuzilando seu estômago. Um está cercado de muitos amigos em seus banquetes. O outro recebe a companhia dos cães lebrentos, a lamber-lhe as feridas e as úlceras. Que contraste do rico e do pobre. Que contraste do rico e do mendigo. Nós vemos aqui um contraste econômico. Vemos aqui um contraste social. Vemos aqui um cercado de grandes riquezas e o outro amargando profunda pobreza. E ainda vemos esse contraste hoje. Tantas pessoas com muitos bens, com riquezas incontáveis, vivendo no luxo, vestindo-se de forma tão rica, ostentando as melhores grifes, morando em mansões e apartamentos luxuosos, com carros importados, com as viagens mais fantásticas para os lugares mais belos da terra, se alimentando nos restaurantes mais caros, se hospedando nos hotéis mais requintados do mundo, ostentando suas joias ou ostentando a sua riqueza. Ao mesmo tempo, tem tantas pessoas famintas, doentes, sem o básico, sem o necessário para sobreviver. E nessa diferença e nesse contraste gritante, os ricos não se importam tantas vezes e os pobres sequer têm a ração diária para o seu sustento. E esse é um dos contrastes que nós vemos na vida. Mas esse texto também nos traz um segundo contraste, o contraste na morte. Diz a Bíblia que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse é um termo correlato ao céu, ao paraíso, à casa do Pai, à Nova Jerusalém, ao lugar de bem-aventurança eterna. Diz a Bíblia que também morreu o rico e foi sepultado. E eu chamo a sua atenção para esse contraste. Não diz o texto que Lázaro foi sepultado, só diz que morreu. Talvez conhecendo a cultura do Oriente naquele tempo, dos cães lebrentos que circulavam pelas ruas famintos, à cata de algo para comer, dá repulso isso. Mas quem sabe os cães tenham sido a sua própria sepultura, a sepultura do mendigo. O rico, entretanto, morreu e foi sepultado. Imagine você que funeral, talvez num caixão de cedro, talvez pompas funerárias, talvez amigos vindo para fazer longos e eloquentes discursos de elogio, talvez música, talvez todo um aparato para aquele funeral tão destacado. Talvez nos comentários da cidade, nem lembrado foi, o mendigo nem lembrado foi, e o outro que era rico é condecorado com ricos elogios. Ainda assim, esse contraste, irmãos, existe nos dias de hoje. E quantos mendigos morrem anonimamente e são talvez sepultados como indigentes, sepultura rasa, sem qualquer cortejo, sem qualquer celebração. Você vê todos os dias funerais tão pomposos, com tantas coisas bonitas, com um cortejo tão grande, com músicas tão solenes, com discursos eloquentes, talvez até com uma imprensa cobrindo e destacando a importância daquele personagem tão conhecido no mundo. Há contraste, irmãos, na morte, e esse texto bíblico faz questão de relatar isso para nós, de ensinar para nós o que acontece depois da sepultura. Mas em terceiro lugar, há um contraste na eternidade. Diz o texto que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A palavra Lázaro significa aquele que confia em Deus. É claro que Lázaro não foi para o céu por causa da sua pobreza. A pobreza não é uma virtude em si mesma, e nem a riqueza é um pecado em si mesmo.
O que o texto quer destacar é que Lázaro está no seio de Abraão, porque apesar da sua pobreza, ele confiava em Deus. E isso é um alerta para nós, porque tem muita gente que pensa que se você confia em Deus, você vai ser rico. Você nunca vai ficar doente. Você vai ter muitas propriedades, você vai ter prosperidade financeira. Essa teologia chamada da prosperidade é falsa, é um equívoco. O próprio Jesus, o Filho de Deus, diz a Bíblia, não tinha onde reclinar a cabeça. Os apóstolos eram homens pobres. O apóstolo Pedro, ao ir ao templo com João, tem lá um homem paralítico e pediu uma esmola para eles. E eles responderam: nós não temos ouro, nós não temos prata. E Pedro diz: mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O apóstolo Paulo encerra a sua vida sendo o maior apóstolo, maior pregador do evangelho do primeiro século. Morreu pobre, numa prisão, sendo degolado. Então é possível ser uma pessoa pobre e confiar em Deus. Mas diz a Bíblia que o rico morreu e foi sepultado. Mas no inferno, claro, a alma dele, o corpo está sepultado, está em tormento no inferno. E aqui eu quero trazer para você o solene alerta. O inferno existe. E onde ele fica? No final de uma vida sem Cristo. Você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ter amigos, você pode ter riquezas e você pode ter aplausos do mundo. Mas se você não tem Jesus, o destino final é o inferno. Eu sei que não é politicamente correto. Eu sei que isso não é palpável ouvir, mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. A Bíblia nos orienta a fugirmos da ira vindoura, e a única maneira de você e eu escaparmos do inferno é por meio de Cristo. Só Jesus pode tomar você pela mão e levar você ao céu. Não há outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Só existe uma porta no céu, e essa porta é Jesus. Só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que nós, eu e você, sejamos salvos, e esse nome é o nome de Jesus Cristo. Só existe um mediador entre você e Deus, e esse mediador é Jesus. Se você hoje deseja reconhecer-se e se arrepender porque é pecador, e confessar os seus pecados, e arrepender-se deles, e colocar a sua confiança em Jesus agora mesmo, você pode fazer uma oração de arrependimento e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Faça isso, porque depois da morte não tem mais jeito. Não tem mais missa de sétimo dia, não tem mais missa de 30 dias, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem aniquilamento. Existe sim, depois de uma vida com Jesus ou sem Jesus, uma vida depois da sepultura. Ou é o céu ou é o inferno. O homem, o ser humano, não é apenas matéria. O ser humano foi criado por Deus como um ser que vai permanecer depois da morte, porque ele tem uma alma imortal. E eu quero conclamar a você, meu irmão e minha irmã que está escutando essa palavra: enquanto é tempo, volte-se para Deus, reconcilie-se com Deus, porque no final existe céu, existe inferno, existe bem-aventurança eterna e existe condenação eterna. Deus está dando a você hoje a oportunidade de voltar-se para Deus se você está fora do caminho do Senhor. E volte enquanto é tempo, e tempo de invocá-lo enquanto ele está perto, porque o arrebatamento da igreja está muito próximo. O rico lá no céu clamou por uma gota d'água, e nem isso lhe foi dado. Ele clamou pela sua família, mas não tinha mais chance de ajudar a sua família. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o que você vai fazer? Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia de voltar-se a Deus. Hoje
é o dia de você perguntar: se eu morrer, para onde vai a minha alma? Um profundo contraste na vida, contraste na morte, contraste na eternidade. Nós aprendemos com esse texto. Aquele que aqui foi um mendigo, agora desfruta da bem-aventurança eterna no seio de Abraão. E aquele que aqui viveu no luxo, na riqueza, agora é atormentado no inferno. Você hoje pode mudar essa realidade. Você hoje pode voltar-se para Deus. Você hoje pode receber a Jesus como seu Salvador pessoal e ter uma vida plena aqui e a salvação eterna. A segurança eterna é Deus que te oferece. E é você que decide se você quer morrer com Cristo ou sem Cristo. Se você quer se arrepender dos seus pecados e não fazer mais, ou se você quer continuar no pecado e desagradando a Deus. É você que decide, em nome de Jesus. Decida servir a Cristo. Esse é o melhor caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.